Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ID Podcast. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, todos os profissionais, todas as empresas que têm contribuído com esse projeto, têm acreditado em nós. Deus abençoe a vida de vocês. E para iniciar, eu quero apresentar aqui a Daiane, quero falar para você, se apresenta, conta um pouquinho para nós como foi a sua trajetória. Quero agradecer o convite do Projeto ID, mais uma vez, né? A gente compartilhando juntos e tentando ajudar pessoas com uma parte da nossa história, daquilo que Deus tem feito e fez na minha vida. Então, meu nome é Daiane, eu atualmente moro em Primavera do Leste, mas minha família toda mora aqui em Nova Chavantina e eu fui criada aqui em Nova Chavantina. Eu sempre ia à igreja junto com a minha tia, igreja adventista, e eu participava dos eventos da igreja naquele tempo. E ouvia falar de Deus, sabia que existia um Deus, mas eu não tinha um relacionamento, não sabia como é que esse Deus se relacionava, de um Deus que falava. Eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha experimentado isso na minha vida. Até que na minha adolescência, durante muito tempo na minha vida, eu sofria com um complexo de inferioridade, porque eu não me aceitava da forma que eu era, né? Por conta desse ser mangioma. Eu nasci com essa mancha. Porque muitos têm dúvida, né? Acha que foi um acidente, algo parecido, mas é de nascença, né? Isso, é de nascença. E durante a minha adolescência, eu sofria seriamente, mas era uma coisa assim, que eu não compartilhava com ninguém. Não conseguia falar para ninguém, até porque nem eu também conseguia organizar esses sentimentos dentro de mim, né? E aí, durante a minha adolescência, teve uma época da minha vida que eu pensei em suicídio na minha adolescência. E eu lembro que eu compartilhei com uma amiga minha na época de escola. Mas também não sabia definir tudo isso que eu sentia dentro de mim, né? Por conta do meu trabalho, eu passei por várias cidades. E em uma delas eu tive um encontro com Deus, que foi em São José do Rio Claro. Tinha passado por várias outras situações e lá naquela cidade eu apesar de não entender o porquê de estar naquele lugar, eu conheci um Deus ali que se manifestava de uma forma diferente, através de situações que eu havia passado na minha vida. E aí eu tive a sorte, a grande felicidade de lá nesse lugar encontrar a Vânia, que é a nossa amiga, a Vânia. Sim. E a Vânia participou bem perto desse meu processo de cura que aconteceu na minha vida.
né? A Vânia foi um instrumento de Deus na minha vida. E a partir dali, naquele lugar, começou esse processo. De eu entender quem eu era, de eu entender quem era esse Deus que falava, de eu entender o porquê de não é que entender, mas parar de me questionar do porquê de tantas coisas que aconteciam na minha vida e eu não saber. Aí a gente fica muito se questionando, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Mas um dia você vai entender o porquê, né, de você ter passado por muitas situações. E ali eu pude experimentar desse amor, pude experimentar desse relacionamento, porque eu tinha um complexo tão grande assim. Eu sempre falo isso para meus amigos, que eu achava que Jesus tinha morrido na cruz por amor de todo mundo, menos de mim. Entendeu? E ali eu tive experiências muito próximas, assim, de eu questionar a Deus, de eu pedir a Deus uma resposta e Deus usar uma pessoa naquele mesmo dia para falar comigo. Um exemplo foi uma vez que lá no meu trabalho, por uma luta que eu tinha passado, né, de um relacionamento, eu orava a Deus num banheiro que eu tinha no meu trabalho, que não sei se vocês já assistiram aquele filme que chama Quarto de Guerra. Eu tinha o meu banheiro de guerra lá nesse lugar. E aí eu tive várias experiências com Deus naquele banheiro. E uma delas eu lembro que eu estava por conta de um relacionamento, que eu tinha acabado de descobrir uma traição. Eu questionava Deus, se Deus estava vendo daquilo tudo que estava acontecendo comigo, né? Se eu estava sozinha naquela situação, que estava acontecendo. E aí Deus, aquele mesmo dia, usou uma pessoa. A gente estava no culto e no meio do louvor lá, um louvor que eu amo muito, é aquele Eu Cuido de Ti. Quando eu estava finalizando aquele louvor, Deus usou uma mulher que veio lá do nada, me abraçou e falou assim que Deus mandou me dar aquele abraço e dizer que eu não estava sozinha. E eu falei, nossa, eu pedi isso hoje para Deus e isso foi uma resposta. Foi uma resposta. Então, eu acho que por conta desse complexo, dessa situação que eu achava que eu era menor que todo mundo, tal, eu acho que Deus se manifestou para mim de uma forma totalmente diferente, de uma forma do tipo assim, eu tô aqui, você tá perguntando, eu tô aqui, você tá questionando, eu tô te dizendo, tá aqui. Então foram experiências muito quase que palpáveis, assim. Sim. Sabe? Eu perguntava alguma coisa, Deus usava uma pessoa. Uma outra vez, eu lembro que eu acordei muito triste também naquele dia e eu me abraçava assim, e pedia para Deus me abraçar, né? E eu me abraçava. Sim. E aí uma amiga minha, que é inclusive daqui de Chavantina, falou assim, olha, eu estava ouvindo esse louvor e lembrei de você. Quando eu abri o telefone assim, a mensagem era aquele louvor, Abraça-me, do André Valadão. E aí a partir dali, começou um processo de cura na minha vida, de eu entender quem eu era, de eu parar de questionar o porquê de tantas coisas e confiar e acreditar de que aquilo ali fazia parte do processo. Né? Parte do processo. E como que era, assim, pra gente compreender melhor, o espelho? Como que era? Você se olhava no espelho, você não se gostava, você se achava diferente? Como que era esse processo, assim, durante a infância? Porque o complexo de inferioridade, para as pessoas entenderem melhor, o que é esse complexo? Na verdade, vou falar por mim, né? Na verdade, assim, eu via que eu era diferente de todo mundo. Todas as meninas, graças a Deus, eu nunca tive apelido na escola. Senão bullying, ia potencializar ainda. Quem sabe eu potencializar ainda mais. Eu nunca tive apelido na escola. Ou se eu tive, nunca fiquei sabendo. Nunca chegou a te ferir, né? Nunca fiquei sabendo. Mas era aquela coisa de eu ver que todo mundo era de um jeito e eu era totalmente diferente de todo mundo da minha época da escola, das meninas da época da escola. E eu perguntava, assim, né? Assim, no meu inconsciente, na minha mente, não compartilhava disso com ninguém. Mas eu ficava pensando, como é que será que se eu tivesse nascido de outra forma, como é que será que eu seria? Como será que as coisas seriam na minha vida? Será que o que mudaria em mim, né? O que seria diferente se eu fosse diferente? Então, eu acho que o complexo de inferioridade é você se sentir inferior. Mas, às vezes, no meu caso, era a mancha no meu rosto. Mas tem gente, às vezes, que não gosta do cabelo, que não gosta do nariz, que não gosta
do corpo, ou acha que está muito gordo, ou acha que está muito magro. Sim. E assim, não vou dizer que é o padrão do que as pessoas pregam lá fora, mas é do que aquilo que você se sente bem, né? Então, assim, se você se sente gordo, você pode conseguir emagrecer. Se você é magro, você pode conseguir engordar. É uma coisa que você consegue ali variar. Se você tem o cabelo crespo, você pode alisar. E eu, como é que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Sim. Tinha que conviver com aquilo. Só que era uma coisa que eu também... Eu nem tocava muito nesse assunto. Eu não falava muito sobre isso, porque era uma coisa que me machucava. Então, eu acho que era melhor nem tocar nesse tema, né? Nesse assunto. E com o tempo isso foi, esse complexo, ele foi aumentando? Que momento assim da sua vida, da adolescência, que você sentiu que aquilo te atrapalhou muito? Porque era algo que você não compartilhava muito com as pessoas, né? Algo que você passou mesmo assim, sofreu sozinha, né? Uhum. Nem seus pais, nem ninguém, os amigos. Só essa sua amiga específica aqui. Sim. Não, eu acho que o ponto, assim, que foi o auge mesmo, foi quando eu cheguei a pensar nisso, né? A ter pensamentos suicidas, a querer tirar minha própria vida por conta disso. Mas não vou falar pra você que eu queria morrer. Eu queria dar jeito naquela situação. Na dor que você sentia. Uma dor que eu sentia. De não se sentir suficiente para as pessoas. Muito assim, não de querer... A gente, na verdade, fica naquela de querer agradar as pessoas. Acaba que você não sabe nem dizer não. Você acha que se você disser não para a pessoa, você vai estar desagradando ela. E aí você não vai estar inclusa ali naquele meio, né? Você quer fazer parte ali daquele grupo dos seus amigos da escola ou das pessoas mesmo na fase adulta. E aí você acaba que você não diz não, né? Você se submete a várias coisas, inclusive a relacionamento abusivo, e você não quer dizer não e você não quer desagradar o outro. E aí você acha que para você ser aceito, você precisa dizer sempre sim, sempre sim, sempre sim. Se submeter, aceitar qualquer coisa, digamos assim, porque sente que não vai ter nada melhor, tipo... também tem aquela do merecimento, do né? Merecimento, né? Eu tenho o que eu mereço. Se eu tô com um relacionamento falido, é porque eu mereço passar por isso. Só tem isso aqui mesmo, então eu só vou... o que eu tenho pra mim é isso aqui, então não mereço mais nada do que isso. Ou, isso aqui já tá bom, não preciso mais do que isso. Mas se tem isso pra mim também, então vou me conformar com isso aqui que tem. Sim. E não é assim, né? Não é assim. E aí começou, quando eu comecei nesse processo de cura na minha vida, Deus foi... E assim, é um processo, não tenho como te falar as etapas específicas que eu fui passando, mas até hoje eu vivo um processo, você vive outro, e assim cada um segue sua vida. Mas nesse processo que Deus começou na minha vida, tive várias experiências, vários pontos, assim, na época da pandemia, um exemplo. Na época da pandemia, eu fiquei muito trancada dentro de casa, estava me sentindo mal, e aí tinha aquela questão de que a gente tem que se cuidar, porque a gente achava que a maioria das pessoas que faleciam na pandemia quem tinha comorbidade, né? Sim. E aí eu falei, não, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei para academia, comecei a treinar. Uhum. Não gostava de fazer musculação, mas comecei a ir. E aí uma amiga minha investiu num personal naquela época, e aí eu falei, e eu com aquela preguiça de ir. Quem tem sabe, né? Preguiça de ir. Meu joelho dói, tudo dói. Contratei um personal, investi em mim, em um personal. E aí treino já, depois eu troquei ele, agora eu treino com a Tiele, que eu amo, a Tiele de paixão. E é um investimento que eu faço em mim. Sim. Porque hoje eu tenho outra visão sobre isso, sabe? Sobre o merecer. Um exemplo, lá em casa, a minha toalha de mesa estava rasgada. Não aceito mais nada rasgado aqui dentro. Sim. Fui lá, joguei fora, substituí. Entendeu? Porque às vezes você tem um copo lindo dentro da sua casa. Não, vou comer, vou usar esse copo, vou usar os talheres, o que eu tiver de melhor quando outra pessoa vier aqui. Não, você tem que... Você tem que... especial. A ocasião especial é hoje, você está vivo, entendeu? Você precisa usar aquilo, você precisa usufruir daquilo que Deus te deu. Porque se você tem condição de comprar
jogos de talheres novos, jogos de lençol novo, jogo de toalha novo. Aquilo ali é fruto do seu trabalho, é bênção de Deus, Deus está abençoando. Não adianta você ficar esperando o momento certo para você usufruir daquelas coisas. O momento certo nunca vai ter um momento certo. Entendeu? Todos os dias é um momento certo. Você está vivo, você tem que agradecer a Deus que você está vivo. Então, hoje eu tenho outra visão sobre isso, do merecimento, dessas questões. E voltando, só mais um pouco, você fez parte do meu processo de cura, na minha identidade, na minha aparência, no meu aspecto físico, naquela viagem que nós fizemos para Gramado em 2022. Foi 2022, que nós fomos para lá, né? Ficamos na casa do nosso amigo. Então, aquilo ali, nós descobrimos que lá, para quem não sabe, lá tem uns lugares que alugam casacos, né? Nós fomos bem na época do inverno e a gente não tinha roupa de inverno para enfrentar o inverno que é lá. Aí nós íamos na loja, né? Escolhia, organizava a roupa, fazia umas fotos legais, né? Sim. E é um privilégio viajar com um maquiador junto, né? E aí eu falava, nossa, mas eu fiquei bonita nesse negócio, fiquei bonita aqui. E aí floresceu, né? Foi um momento assim que você floresceu. Todo mundo via, né? Sim. Nossa, Daiane. E o clima também ajuda, né? Ajuda. Eu amo frio. Eu não sei vocês, mas eu amo frio. Aí eu comecei a mudar meu estilo, Sim. a mudar minhas roupas, a me ajeitar mais, né? Sim. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de autoestima, né, de aceitação, tudo tem detalhes, né, que fazem a diferença, né? Como você se arrumar mais, você se olhar no espelho, você gostar daquilo que você está vendo. Sim. E você trabalhar para que aquilo também, né, mude Sim. em você, que é a academia, a maquiagem, né, um curso, às vezes um curso de automaquiagem, né, que a gente fez, para poder realmente ajudar nessa questão, que às vezes a pessoa não sabe como, né? Sim. Então, é muito importante isso, você ter esse start. Eu acho que esse start realmente aconteceu nessa viagem, né? Sim. A gente vê o agir de Deus, né? Até Sim. nesses detalhes, porque foi algo que mudou realmente. A Daiane voltou do sul transformada, realmente. Sim. O pessoal e as pessoas viam isso também, né? Essa questão do autocuidado. E quando a gente fala também sobre isso, hoje eu vejo muitas pessoas que têm complexo de inferioridade dentro de relacionamentos, dentro de um contexto, de um trabalho. E para você, assim, questão do relacionamento, foi algo que você se viu também, esses gatilhos acionando em algum momento de alguma decepção? Que eu conheço já teu testemunho, eu sei que teve algumas decepções também em relacionamentos. Sim. Como que foi nessa parte? Quando você passa por essa situação, você se submete a várias coisas e você acha que... Não é que você acha que é normal, mas acaba que você acha que... não vai mudar, eu preciso fazer. E aí eu me doava completamente, assim, fazia de tudo. E a pessoa, tipo assim, a pessoa ficava parada. E eu fazia tudo, e a pessoa ficava parada, seguindo a vida dela. Sim. Né? Desse jeito. Não precisava ter movimentos da parte dela. Você se doava mais que o outro. Não precisava ter nenhum movimento da parte dele, porque eu já fazia de tudo, entendeu? E naquela ânsia de você, fazer, não dava nem espaço para outra pessoa tentar fazer alguma coisa, né? Porque você fica naquela, eu preciso fazer, porque eu preciso agradar, porque assim vai dar tudo certo, assim não vai me deixar, assim vai querer ficar comigo. E aí você só é ladeira abaixo, na verdade. E nessa época você tinha uma dependência emocional na pessoa? Sim, tinha, né? Até por conta de tudo, porque você ainda não era tratado, essa questão do complexo, né? Da inferioridade. Então, depositava muita dependência emocional no outro. Sim, criava muita expectativa na outra pessoa. Nesse último relacionamento que eu tive, você criava muita expectativa. Era como se... A gente acaba que erra, hoje em dia eu reconheço isso, mas acaba que a gente erra quando a gente coloca aquela pessoa num pedestal. Você coloca aquela pessoa num pedestal, você... Como se estivesse endeusando aquela pessoa. Toda a sua expectativa estava nele. Né? Toda a minha expectativa estava ali, numa pessoa que não podia suprir, que na verdade... Um vazio. Supriu um vazio e na verdade que falou assim, epa, calma, calma, você tá doido, entendeu? Calma. Só que você vai tanto assim... Só que eram coisas que eu pensava, a outra pessoa nem estava sabendo no que eu estava pensando, né? Só que via as atitudes, pelas atitudes dava para perceber. Só que não sabia o que era. Sim. Aí nesse processo você teve um sonho? Então, aí nesse processo eu estava numa cidade
E aí eu tava com esse menino. E aí ele falava pra mim de um Deus que falava, de um Deus que respondia, de um Deus que se manifestava. Eu falei, nossa, mas como é que é esse Deus? Eu não sei como é que é isso. E aí eu comecei a falar, Deus, já que você respondeu coisas pra ele, também porque ele contava a experiência que ele tinha tido, né? Eu falei, já que o senhor respondeu, ele me responde também. Eu quero saber, eu quero não que seja igual um gênio da lâmpada mágica, que você vai, esfrega e ele aparece. Não, mas eu falei, não, eu quero me relacionar, eu quero entender, eu quero ter essa experiência também. E aí um dia eu tive um sonho de que eu ia embora, eu estava prestes a ir embora para uma outra cidade. E aí eu tive um sonho de que eu ia e ele ficava lá. E aí eu comecei a brigar com Deus. Eu, não, como assim? Não gostei dessa resposta, deve estar errada. E aí, depois de um tempo, não sei quanto tempo, mas assim, foi coisa de mês. Realmente aconteceu aquilo que o sonho dizia. Eu fui embora e ele ficou. Aí eu fiquei... Manteve o relacionamento? E aí mantivemos o nosso relacionamento à distância. Só que aí lá nessa cidade, que aí foi quando eu conheci a Vânia, né? O Alan, que é nosso amigo. Aí lá eu comecei a entender quem era esse Deus, como é que as coisas funcionavam e tal. E aí eu lembro que uma vez também eu pedi um sonho para Deus. Eu estava sentindo que não tinha alguma coisa que estava encaixando, sabe? E aí eu falei, Deus, João, bom, já que o senhor falou para mim uma vez e realmente aconteceu aquilo que o senhor falou, né? Apesar de eu não ter gostado da resposta, mas o senhor respondeu. Fala comigo de novo, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer. E aí eu tive outro sonho de novo. De que eu estava numa festa, em algum lugar assim. E aí uma pessoa me abraçava e eu não via o rosto da pessoa. A pessoa estava por trás de mim. Só que eu sentia que não era aquele menino. Eu falei, vixe... Já respondeu. Agora, como é que vai desenrolar esse negócio? Como é que vai desenvolver essa situação aqui? E aí daí depois eu descobri, depois de uns dias, eu descobri que também ele tinha me traído com outra menina. E aí eu fiquei muito mal, mas eu falei assim, não, tá. Já aconteceu isso comigo uma vez, beleza, já sei como é que a gente se sente muito mal. Mas o que eu vou fazer com isso? Da outra vez eu caí no mundão. Dessa vez agora, não. Eu vou falar, chega. Aí eu lembro, até contei isso no estudo essa semana, que eu lembro que eu chegava em casa, assim, depois do trabalho, porque no trabalho a gente vai, ocupa a cabeça, né? E aí quando eu chegava em casa, eu lembrava do que tinha acontecido, eu ficava muito triste. E aí eu lembro que eu entrava em casa, assim, chorando e declarando aquele versículo que dizia assim, lá em Romanos 8, que fala assim... que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu dizia assim, Deus, tá, o Senhor me fez, o Senhor me conhece, mas eu não te conheço ainda. Mas eu não quero declarar esse versículo como se fosse só como um amuleto da sorte. Quando as coisas estão mal, eu declarar ele. Não, eu quero viver. E como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Então eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é esse Deus que me ama, esse Deus que deu esse rebuliço inteiro na minha vida, porque nada disso foi por acaso, né? Eu acredito que tinha um motivo para tudo isso acontecer. E aquilo ali foi o pontapé inicial para esse processo de cura na minha vida, entendeu? E aí, quando eu chegava em casa, né, eu dizia isso, e aí eu ficava em sinal de rendição, assim, falei, Deus, chega, não dá mais, do meu jeito não dá mais, eu me rendo. De tudo que eu vou fazer, se eu vou fazer sozinho pela minha vontade, vai dar tudo errado, eu vou passar todas as coisas que eu já passei até hoje. Então eu quero ser diferente, eu quero que as coisas aconteçam de uma forma diferente na minha vida. Então eu quero que o Senhor tome o controle, que o Senhor tenha o domínio sobre todas as coisas e chega, para mim não dá mais. E eu ficava nessa posição assim, de rendição, sabe? Eu me rendo. Né? Cansado de viver um ciclo que se repetia, né? Acontecia uma decepção, agir da mesma forma. Nesse momento você agiu diferente. Nesse momento eu resolvi agir diferente na minha vida. Eu vejo que também ele teve um papel muito importante, né, durante no relacionamento, mais que teve, né, a decepção, a traição. Mas ele, de uma certa forma, despertou em você uma curiosidade de conhecer a Cristo, né? Sim. Então, e ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Então, Deus usou um desviado para me apresentar a ele de uma forma diferente. Sim. Entendeu?
Se não fosse daquele jeito, como é que seria? Não sei, mas foi uma forma que o Senhor escolheu, né? Eu fico pensando, se esse menino desviado ganhou para Jesus, imagina o que ele não faz convertido. Sim. E o que eu acho interessante é que você permaneceu, porque geralmente as pessoas, quando elas sofrem uma frustração, uma decepção, ela se afasta de Deus, né? Ela vai para já que é assim, então vou meter o louco, vou passar o rodo, né? Devolver na mesma moeda, porque hoje em dia a gente aprende assim, né? As pessoas querem devolver na mesma moeda, se fulano me traiu, me decepcionou, então eu vou fazer pior, né? Sim. Então, você permaneceu, você pegou aquilo que você recebeu, né? Do conhecimento de Deus e decidiu se aprofundar e permanecer. Sim, porque eu vi que não adiantava. Eu já tinha vivido no mundo lá fora, eu já sabia o que o mundo tinha. O que o mundo tinha para mim? Frustração, entendeu? Que era aquilo que eu tinha vivido até então. Então eu falei, não, chega, eu quero viver diferente, eu quero algo diferente na minha vida, eu não quero mais viver da mesma forma, eu quero viver outras coisas, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Né? E quando a gente fala de mundo, para o pessoal compreender, o mundo a gente fala que tudo aquilo que é externo a Deus, tudo aquilo que nos leva ao vício, à prostituição. A prostituição, inclusive, não é específico, né, de se vender, mas de viver deliberadamente, né? Sair um dia com um, outro dia com outro. Sim. E, sabe, pisar em corações como se não houvesse amanhã, né? Que as pessoas têm essa questão do ficar. Então, quando a gente fala das coisas do mundo, é aquilo que é externo a Deus, é aquilo que é da libertinagem, né? Então, muitas pessoas que sofrem uma decepção no relacionamento, elas vão viver dessa forma, como se tentasse preencher aquele vazio ou abafar aquela dor com pessoas, com uma forma de êxtase, né? Sim. Sentir aquilo, calar a dor do coração com talvez gerando mais, né? Gerando mais dor, né? Mais dor, mais frustração. Porque você fica colocando coisas e pessoas num buraco que não preenche. Porque o vazio que é no nosso coração não é exatamente o tamanho de Deus. Sim. Só Ele encaixa. E outra, você não se conhece, você nem sabe quem você é. Muitas vezes você pergunta o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, você nem sabe. Então, a gente precisa de um tempo, desse tempo para se curar, desse tempo para se encontrar, desse tempo para se restabelecer, para você saber quem você é. Porque cada pessoa por onde você passa, você carrega algo dela e você deixa algo de você no outro. Sim. Se você vai se relacionando um atrás do outro, aí você tá cheio de pedaços, um monte de gente, você não sabe nem quem é você. Sim. No meio daquele turbilhão de coisas, de pessoas ali por onde você passa, né? Então, eu tirei esse tempo para mim. Na verdade, faz 8 anos que eu estou esperando o Senhor já. Mas, assim, foi um tempo necessário na minha vida. É a solitude, né? Fala que a solitude, o estar a sós com Deus é maravilhoso. A solidão é horrível, mas a solitude é algo maravilhoso, porque você começa a se conhecer, a se descobrir, né? Sim, em Deus. E você começa a descobrir do que você seus gosta. Valores. Do que você gosta. Tipo, lá na cidade que eu moro, tem uma lagoa linda lá. E aí, uma volta completa na lagoa, acho que é uns 2,5 km por aí. Eu gosto de ir lá sozinha. Gosto de ir com minhas amigas, quando elas combinam de ir, mas senão eu gosto de ir sozinha. Pra mim não é ruim ir sozinha. Porque eu ponho um louvor, ponho uma música e vou caminhando ali. Aí daqui a pouco no meio do caminho eu já tô chorando, assim, ai, Deus é maravilhoso. Mas você começa a fazer planos. Tô planejando a minha semana, tô planejando o que eu vou fazer. Essa semana agora, ou tipo, é domingo, né? Se eu for lá domingo cedo. Segunda-feira, amanhã eu vou treinar todos os dias. Aí eu já mentalizo, porque agora eu sou uma atleta e eu vou treinar 5 horas da manhã. Todos os dias eu acordo 4h10 da manhã. Determinada. E vou treinar. E faz um bem danado, porque, na verdade, tipo, às vezes eu tô... A Tiele aumenta meu peso. Aumenta... As cargas, né? A carga, aumenta meu peso. Não, parece que eu engordei. Aumenta a carga, né? Nos exercícios. E aí ela fala, vamos lá. Aí ela aumentou a carga, 12 repetições. Aí eu chego lá no 10, morrendo 12. Quando eu finalizo, eu me sinto a pessoa mais... parece que é uma coisa vencedora. Boba, mas eu me sinto muito forte. E aí, ano passado, eu me desafiei, eu fui na corrida do Ultramacho, que é um evento de corrida que tem aqui no Mato Grosso. Muito legal. Quem gosta de correr, compensa. É muito bacana. E aí tem o site, né, deles, é só entrar lá e ver. Mas é muito legal, porque
tem as quilometragens, você escolhe se você quer correr nos 6 quilômetros, 6, 12, 21, tem até de 42, a depender da cidade que eles organizam. E aí o primeiro que eu fui foi nos 7 quilômetros, lá em Chapada dos Guimarães. A hora que eu finalizei, meu Deus do céu, eu falava, meu Deus, eu consigo fazer qualquer coisa da minha vida agora. Tinha um senhorzinho lá, um japonês, que ele ia no trotezinho, ele foi os 7 quilômetros no trote dele, no tempo dele. Eu não consegui ir no trote o tempo inteiro. Eu fui andando, fui caminhando, fui trotando. Trote é o quê? É o pulinho? Devagarzinho, vai sim. Trotando devagarzinho. E aí eu ia andando, mas você vê o tanto de gente lá e tá cada um querendo se superar. Sim. Tá cada um buscando ali. Tem gente que saiu de uma depressão. Uma vez, um dos eventos que eu fui, um homem tava chegando junto com a gente e falou que ele tava sendo curado de uma depressão. Olha aí, né? E tava Tanto vivendo faz aquilo ali, entendeu? diferença, né? A diferença que o esporte faz, a diferença porque a gente não foi feito para ficar parado. Sim. Né? Então a gente precisa, e faz parte da nossa cura, faz parte Sim. disso. Engraçado que esses dias atrás eu fui fazer uns exames de sangue, de rotina, e eu cheguei com roupa da academia lá, porque o laboratório abre 6 horas, e falei, bom, vou treinar em jejum e vou lá fazer os exames. A moça falou pra mim assim, você já treinou? Eu falei, já. Então eu aconselho você não fazer os exames. Ainda mais que tem hormônio aqui. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque dá muita alteração. Você fazer o exercício físico e vir fazer exame de sangue. Eu falei, sério? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, nossa, então isso aqui é um remédio poderoso, né? Porque a gente acha que causa um bem-estar, mas você não tem noção do que aquilo ali causa no seu organismo, né? E aí eu peguei e desisti de fazer o exame naquele dia, porque a mulher falou, melhor você vir amanhã, não treinar e vir. Aí foi isso que eu fiz. Aí eu falei... E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, mas... Por isso que dá essa adrenalina, né? Essa sensação boa de superação também. Porque, às vezes, para você é uma coisa que... Para mim, às vezes, é uma coisa tão boa, mas para você é algo grandioso, né? Igual eu vou lá no 6K, na corrida, 6 quilômetros. Eu acho o máximo, mas tem gente que vai lá 42, corre e tal. Mas ele também viveu o processo dele, né? Sim. De correr pelos 6 primeiro, né? Com não certeza. é assim. Cada um tem um tempo, cada um tem o seu processo, cada um reage de uma forma diferente, assim vai. No seu testemunho, no vídeo que a gente tem, inclusive tá no canal, se vocês quiserem conferir, o testemunho da Anne, você falou assim que naquele momento, né, do complexo, daquele processo, que você não via cor nas coisas, no céu, que todo dia para você era a mesma coisa. Sim. E agora você contando, né, tudo isso que você viveu, das corridas, da caminhada no lago, hoje é tudo diferente, você já consegue ver sabor, né, consegue sentir. Eu comecei a me questionar assim, por que eu sou assim? E eu não via sentido nas coisas. Eu acordava, parecia assim que o mundo era cinza. Nada tinha sentido. E eu comecei a me questionar, Deus, por que eu nasci? Naquele tempo, eu falo lá na minha história que eu olhava pro céu e parecia que era tudo cinza, né? Era um dia cinza, era um dia atrás do outro. Não tinha muito sentido nas coisas, né? Sim. E voltando um pouco nessa história, quando eu me converti, quando eu comecei esse processo de cura na minha vida, na verdade eu nem lembrava dessa questão do suicídio. Foi num encontro com Deus, quando eu fui lá em Nova Mutum, em uma das ministrações que eu não lembro qual, não lembro qual ministração. Deus me lembrou desse episódio do suicídio. E aí eu falei, poxa, eu preciso pedir perdão para meus pais, né? Porque eu fui muito desejada, minha gravidez, minha mãe queria muito ter filhos, ela não conseguia engravidar, fazia tratamento para engravidar. E eu fui muito desejada, fui muito especial, fui muito querida por eles, né? Então eu ficava naquilo, eu preciso pedir perdão pro meu pai, mas eu só não sabia como que eu ia chegar pro meu pai e contar essa história toda, né? E aí Deus me surpreendeu também até na hora do perdão, porque passado um tempo, não sei quanto tempo foi, mas passou um tempo considerável, eu vim para Nova Chavantina, servi no encontro com Deus aqui. E aí, quando eu cheguei em casa, meu pai veio conversar comigo alguma coisa do encontro. Eu achei até estranho que meu pai não conversa essas coisas. E aí, meu pai veio conversar comigo e falou pra mim que estava mexendo nas minhas coisas de escola e achou uma carta. Naquele tempo, e aí lá eu dizia que eu queria me matar, que eu queria acabar com a minha vida, que nada tinha graça. E eu falei, você achou uma carta? E ele falou, sim. E me mostrou a carta. De quando eu escrevi a carta até quando ele achou, passaram 17 anos. Nossa. Foi escrita
em janeiro de 2002, no dia 15 de janeiro de 2002. Tem um trecho dessa carta que eu escrevo assim: eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Meu Deus, eu tava relendo essa carta, eu falei, cara, como que eu pude escrever um negócio desse? Como que eu pude um dia? Tem um trecho, que é o que mais me chamou a atenção, tá escrito assim: eu já pensei em me matar milhões de vezes. Cheguei ao ponto de pegar o revólver do meu pai. E apontá-lo para a minha cabeça. Mas na hora eu não tive coragem. E aí no final eu escrevo assim: bom, acho que Deus está muito triste com tudo que estou relatando nessa carta. Mas eu precisava muito desabafar com quem entendesse. E eu creio que nessa hora Deus estava ali comigo do meu lado. Eu entendi que eu não sou obra do acaso. E aí eu não lembrava dessa carta. Eu vi que foi eu que escrevi por conta da letra, que eu conheço a minha letra, mas jamais nem lembrava. Foi em 2002, né? Foi em 2002 que eu escrevi essa carta. E aí, 17 anos depois, ele encontrou isso. Eu falei, meu Deus, que... É a oportunidade pra... É a oportunidade. Aí ele perguntou por quê. Aí eu fui poder me explicar pra ele do porquê. Agora eu fiquei pensando, você imagina se eu tivesse consumado aquilo tudo, né, que eu tinha feito, meu pai me entregar aquilo tudo e não ter a oportunidade de perguntar pra mim o que estava acontecendo, né? Sim. Eu lembro que num trecho, no seu testemunho, você fala que no trecho da carta que você chegou a pegar um revólver, né? Sim, aham. E apontá-lo para sua cabeça, né? Sim. Então, teve realmente ali o pensamento e talvez até uma ação que no momento, né, não se consumou, mas chegou muito perto. Sim, chegou muito perto. E graças a Deus não deu certo. Lá na carta eu escrevia, né, que achava que Deus podia estar muito triste comigo, mas que eu não conseguia lidar com aquilo, eu não sabia como fazer com aquilo, né? E aí na época, eu lembro, que eu também contei na história, que eu contei para uma amiga minha aqueles pensamentos que eu tinha. E aí aquela vontade depois foi amenizando, né? De tirar minha própria vida. E essa minha amiga hoje é psicóloga, não é à toa, né? A Rafaela era a nossa psicóloga da turma, então acho que ela nasceu, eu tenho certeza que ela nasceu para isso. E tocando nesse assunto de psicologia, de psicólogo, hoje eu faço terapia também, e é um investimento que eu faço, é maravilhoso. Recomendo, se você tiver condição, ou se você estiver passando por um momento crítico, assim, procure ajuda, né? Procure ajuda. Ajuda de um profissional, porque ele vai saber como te guiar, Sim. Né? E a terapia, para quem acha que frescura, não é, porque na verdade é doloroso, porque mexe em coisas, mexe em sentimentos, em situações. A gente aprende muito sobre autorresponsabilidade, porque a gente tem mania, às vezes, de culpar o outro, né? Uhum. De jogar a culpa para cima do outro. E não, você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes e pelas decisões que você toma na sua vida. E cada decisão vai ter um rumo diferente, muitas vezes, né? Sim. Então, a gente aprende muito sobre isso, sobre autorresponsabilidade, né? E de você entender o que você sente, do porquê que você sente, do que você vai fazer com aquilo que você sente. E é muito bom. A verdade é essa, é muito bom. Só que você tem que estar preparado, porque se você ficar se fazendo muito de vítima, você vai aprender ali que o contexto é outro, entendeu? Que você vai assumir o papel de autor da sua história, e não vítima. Sim. Porque você... Pode ser que você seja, às vezes, vítima de alguma coisa que alguém faz, alguém inventa uma mentira sua, alguma situação assim. Mas você não pode vestir esse papel de vítima a vida inteira na sua vida. Sim. Você tem que ser o autor da... É uma autocomiseração, né? Ou você se ver vítima. É como se você o tempo todo estivesse sentindo pena de si mesmo por aquilo que te governa. Sim, aí você fica o tempo todo na situação de vítima, você veste aquela capa de vítima, então você é vítima de tudo. Você não escolheu nada, você não resolveu nada. As pessoas que escolhem o seu trabalho. Não, foi você que escolheu o seu trabalho. Sim. E aí você tem que ser o autor, você tem que assumir aquela postura de que eu vou fazer, eu faço, e se eu não fizer, quem vai fazer por mim, né? Sim. E o esporte também tem me ajudado muito nisso. Porque, se você quer emagrecer, não adianta eu pagar outra pessoa para ir no meu lugar se não for eu que for fazer, né? E aí a gente vai aprendendo muito isso também. Então, é um conjunto de fatores, né? Não é um só específico. Tem
Claro que tem tem Deus no centro de todas as coisas, porque Deus tem um controle de tudo, ele tem um domínio de tudo, e eu tenho plena convicção disso. Mas também tem ajuda profissional, né, de um psicólogo, porque a pessoa é psicóloga, não é do nada nada surge assim, né? Deus capacitou aquela pessoa também para poder te ajudar e para conseguir te direcionar ali. E eles fazem muitas perguntas, na verdade, que aí você vai pensando nas respostas. Muitas vezes eu fico com raiva. Porque você acaba que ela desmistifica aquilo, né? E você sempre culpar o outro e assumir a condução de tudo da sua vida. E sobre o perdão? O perdão para si, para o outro? Sobre o Como foi o perdão na sua trajetória? Eu precisava me perdoar, porque eu já tinha feito algumas coisas erradas no passado. E eu me martirizava muito por aquilo. Então, eu achava que se acontecesse alguma coisa de errado na minha vida, isso até compartilhei isso numa sessão de terapia esses porque dias merecia atrás. Algo nesse sentido. Isso, até compartilhei com a Renata esses dias. Você acha que você... vai acontecer alguma coisa errada? É porque eu fiz a coisa lá, fiz mal pra fulano e tal, então eu tô merecendo isso, Tá, mas aí esses dias até parei pra pensar nisso. Eu falei, tá, se o sacrifício de Jesus na cruz, se Deus levou sobre si todas as minhas transgressões, todas as minhas dores, se o sacrifício de Jesus o sacrifício dele foi real, anulou, foi completo. Eu me arrependi, até quando que eu vou ficar querendo pagar isso? Até quando que eu vou ficar querendo carregar essa cruz que não é minha? Até quando que eu vou ficar achando que eu mereço tudo de ruim? Tá, mas e aí, o bem que vem pra mim, eu acho que é o quê? Que é sorte? Eu acho que é o quê? Sim. Entendeu? Então, quando eu passei a me perdoar pelas coisas que eu havia feito, também pedi perdão para algumas pessoas, né, para a gente fechar o ciclo, né? E quando eu comecei a me perdoar, tudo mudou, né? E muitas vezes você repete ciclos na sua vida justamente porque você fica naquela, achando que você fica rodando, fica repetindo o mesmo ciclo. Porque você acha que não, eu mereço isso aqui mesmo. Não, o que tem pra mim é isso aqui. Não, você pode expandir, você pode sonhar, você pode se imaginar em outro lugar, em outra situação e viver aquilo, né? Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Então, por que a gente vai ficar só pensando em pensamentos ruins? Porque às vezes a gente perdoa o próximo, mas existe um perdão que precisa ser de nós mesmos, né? Você se perdoar por aquilo que passou. Sim. Né? Se perdoar pelas coisas que você fez. Se você já se arrependeu, ótimo. A conversão é isso. Você está andando assim, você se converte. A conversão é você convergir, é você andar ao contrário. Então, se você está andando na contramão, se você está andando diferente, se você se arrependeu, decidiu nova conduta. Decidiu não fazer mais aquilo que você já fazia, que você viu que você não colheu bons frutos. Então tá, eu zerei aqui, não vou repetir mais. E daqui pra frente eu vou plantar novas sementes, né? E a gente vê muitas pessoas andando debaixo de condenação o tempo todo, né? É como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. É como se eu precisasse fazer algo a mais, porque o sacrifício dele por mim na cruz, falta eu fazer isso, aquilo. Então a gente está sempre colocando uma carga maior sobre nós e tira a totalidade, tira o valor, né, daquele sacrifício, muitas vezes. Porque a gente não sente suficiente para Deus, não sente suficiente para nada, né? Então acaba que tem situações que roubam realmente a verdade de nós, né? Ou você acha que você tem que ficar se punindo a vida inteira, né? Uma forma de punição. Vou pagar a penitência, eu vou me punir aqui, porque... Até quando você vai ficar se punindo? Até quando você vai indo atrás disso? Você não vai chegar num marco zero nunca, se você ficar com esses pensamentos, né? É uma falta de compreensão do real sacrifício, né? Do valor realmente da entrega de Jesus na cruz por nós. Sim. Porque quando nós entendemos esse valor, nós entendemos esse sacrifício, então nós passamos a viver apesar de todas as minhas falhas, apesar de tudo aquilo, o meu desejo pela mudança, o meu desejo por Deus, por mais de Cristo, e para que a identidade dele seja realmente, possa fluir em mim, eu possa compreender que eu sou filho, que eu sou perdoado, que eu sou amado, e que eu posso compartilhar esse amor com as outras pessoas e agir diferente da forma que eu agia antes de conhecê-lo. Então, eu tiro aquele jugo pesado, né? E tem até uma passagem que diz, né? Que o fardo que Jesus tem para nós é leve, é suave. E às vezes a gente está carregando um fardo pesado que não foi Deus que colocou sobre nós. É nós mesmos.
É a nossa culpa, é a nossa condenação, tudo aquilo que nos atrapalha, essa carga, esse excesso do passado, que rouba o nosso presente, né? Sim, E quando ele é exposto à luz, igual você fez, tudo aquilo que te atrapalhava, houve um momento ali que você expôs, que você buscou a Deus, que você buscou tratamento, que onde entrou a Vânia, sua discipuladora, Sim. onde entrou a terapia, onde entrou a psicóloga, que na época nem era psicóloga, né? A amiga psicóloga, né? Então, tudo isso, assim, fez total diferença. E eu vejo, assim, algo que foi um ponto triste, assim, do seu testemunho, é que você passou por tudo isso sozinha durante a adolescência, porque seus pais não sabiam, seus amigos, o único amigo que sabia era a psicóloga, né? Sim. A Rafaela, que hoje é psicóloga. Então, você passar por tudo isso sozinho e não contar, você acha que se em algum momento da sua adolescência você tivesse contado isso talvez para seus pais ou para alguém, você acha que isso já teria sido solucionado antes, ou você acredita que aquilo realmente de não expor esse problema, não expor esse complexo, como que você acha que de alguma forma poderia ajudar alguém que está passando por esse complexo hoje, Sim. de aceitação, e hoje não sabe como lidar? O que você diria? Então, se eu tivesse tido coragem, ou porque também era tanto sentimento misturado dentro de mim, mas se eu tivesse coragem de ter compartilhado, com certeza eles teriam buscado ajuda, teriam né? encaminhado, Conversar Talvez. sobre aquilo, porque eu não conversava. Sim. Eu acho que sim, que era uma coisa, algo assim tão mistificado. Sim. É melhor não tocar nesse assunto, porque tá bem. Ela tá bem assim, então não vamos tocar nesse assunto, porque senão pode ferir, entendeu? Só que assim, não culpo meus pais de forma alguma, de forma alguma. Eu também não sabia falar, porque se eu chegasse e compartilhasse com meu pai ou com a minha mãe alguma coisa nesse sentido, com certeza eles teriam buscado ajuda, né? E só que esse fato de ter passado por tudo isso sozinha, quando você tá só, você pensa um monte de besteira. Bobagem. Você pensa muita besteira. Sim. E quando tem outra pessoa que te ajuda a ver a situação de uma forma diferente, abre o seu campo de visão, né? Sim. Você começa a ver aquela situação de uma forma distinta. Você começa a ver tudo sobre outro ângulo, Que né? é uma solução, né? Que é um caminho. Sim. E quando a ferida, enquanto ela não foi exposta, né? Ela não é curada. Sim. A ferida, ela precisa ser exposta para que haja um tratamento, para que o tempo de cura dela Sim. chegue, né? Aham. E eu penso que talvez se seus pais soubessem, talvez eles teriam encaminhado para um psicólogo, né? Sim, pra ou um teria conversado acompanhamento, comigo ou lá, teria resolvido. Mas Pra te fazer compreender, entender. Sim, mas assim, como eu tô falando, não tô culpando hora nenhuma Sim. meus pais, mas também eu nunca É o fato compartilhei de você isso. omitir, né? Não contar. Eu nunca contei isso pra eles, né? Mas para quem tá passando por uma situação assim, de problemas Complexo, que não precisa né? nem ser complexo, mas pode ser uma depressão, alguma coisa assim, alguma situação Autoestima. que tá... você precisa compartilhar sim com uma pessoa, mas que seja uma pessoa de confiança, porque senão depois vira fofoca e a coisa toma outro rumo, Virou né? uma bola de neve. Toma outro rumo. Mas você precisa compartilhar, sim, com alguém que possa te ajudar, com alguém que possa Te orientar. te orientar de uma forma sensata, né? Porque às vezes você vai, eu tô com muita raiva de fulano, vou lá matar ele. A pessoa fala, não, vai lá mesmo. Dá um conselho. Não pode ser errado assim. aí. Tem que ser alguém que tem discernimento, que tem noção do que tá fazendo, né? Sim. E aí, todo esse meu trajeto, graças a Deus, eu encontrei a Vânia, porque na Vânia, na época, que eu tava muito inflamado, o negócio tava muito inflamado assim mesmo, e a Vânia me acalmava, orava comigo, acalmava meu coração, sabe? Apontava aquela situação, mas como se fosse esse copo, mas ela fazia eu ver esse copo de outro ângulo, outra perspectiva. para cima, para baixo, sobre uma outra perspectiva. E aí aquilo ali fazia eu pensar sobre muitas coisas do que estava acontecendo. Fazia eu refletir, né? E aí acaba que você começa a ter outra visão. Aí você começa a pensar, nossa, mas acho que ela tem razão mesmo. Acho que não é tudo isso. Ou acho que não se resolve assim. Eu vou tentar ir por isso que ela está falando. Vou seguir esse conselho. E aí você vai vendo que a pessoa é sensata, você vai fazendo, aí você vai tendo outros resultados, né? Com É isso que a certeza. gente precisa fazer.
Sim, não guardar, não omitir, mas expor para quem realmente possa te ajudar, né? E buscar ajuda. Acho que não tem nada de errado você buscar na terapia, né? Um psicólogo. Não tem nada de errado. Né? Hoje em dia tem os psicólogos cristãos, né? Que já nos direcionam até com o conhecimento da palavra de Deus. Sim, então a gente sabe que hoje tem muitos meios, muitos caminhos aí pra gente não ser refém, né? Dos complexos, das inferioridades. Porque às vezes a pessoa vive um complexo de inferioridade dentro de um relacionamento. Às vezes ela se submete a um relacionamento abusivo porque ela tem medo de ficar sozinho, de não conseguir. Então, são tantas situações aí que geram essa inferioridade, te colocam numa situação até de risco, né? Sim. Então, é muito importante você entender a sua identidade em Cristo, saber que você é amada, que você foi criada, que você foi gerado, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um propósito para sua vida e que você não precisa viver de migalhas, né? Não precisa sobreviver, mas realmente viver algo real, algo realmente que te traz paz, te traz alegria, onde você vê cor, você vê sabor. Sim. A vida é tão maravilhosa. Nesses dias eu passei por um senhor, aí eu falei, e aí, tudo bem? Na rua, assim, ele, sobrevivendo. Ai, meu Deus, mas por que sobrevivendo, cara? É tão bom viver, Deus tem tantas oportunidades pra gente, mas aí eu fiquei olhando pra ele e fiquei pensando, né? Porque na hora eu não podia parar. Mas eu fiquei pensando, o que será que ele não tá passando pra responder isso pra mim, né? Tô sobrevivendo. A gente não precisa sobreviver, a gente tem que viver. Viver o novo de Deus todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, cada dia que Ele nos dá é oportunidade, é um privilégio. Né? Quando eu acordo para ir treinar, não vou falar para você que todos os dias eu acordo, nossa, vou para academia, 4 horas da manhã. Sim. Não, mas eu já tenho meio que meu ritual. Eu levanto, aí vou arrumar minha cama, botar água para esquentar, e eu lembro, falei, nossa, tá amanhecendo. As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Sim. E eu sempre lembro disso. Glória a Deus. Eu sempre lembro disso, todos os dias. Isso também não dá pra viver, né, uma vida perfeita, né? Existe dia mal, né? Tem Sim. dias que a gente não tá bem, tem dias... Né? Mas isso não pode ser rotina, né? Não pode viver um ciclo vicioso e deixar que aquilo roube a nossa alegria, roube a nossa alegria de viver, né? Sim. Você falando sobre isso, até lembrei esses dias, nós fomos no hospital fazer visitas, eu encontrei um senhor que ele tava com uma enfermidade que enchia, cheio de feridas no corpo, todo o corpo cheio de feridas, até debaixo da axila, assim, sabe? Cheio de feridas, não sei qual que é a enfermidade, mas ele tava o tempo todo sorrindo. Falei, meu Deus, como que pode? A pessoa tá passando uma enfermidade como essa. Sim. E ele tá sempre sorrindo, brincando, e cheio de feridas, assim, expostas, assim mesmo. Parecia, até lembrei da lepra, né? Que é uma enfermidade muito, muito comentada, assim, na Bíblia. E ele, assim, sorrindo e brincando, nós oramos lá por ele, e ele sempre sorridente. Eu falei, como pode? Tem pessoas que estão passando momentos tão difíceis, e elas sempre encontram um lado bom. Sim. Então, toda e qualquer situação, sempre encontrar um lado bom, sabe? O outro lado da moeda. Tudo é perspectiva. E muda até a nossa cabeça, né? Nossa. Muda o nosso humor quando a gente começa a pensar de uma forma diferente, né? Quando você vê uma situação e tenta buscar... sei lá, você acorda e o pneu do seu carro furou. Você fala, graças a Deus que eu tenho um carro, o pneu furar. Eu tava praticando isso aí esses dias, meu Deus. Tanta coisa começou a dar errado. Eu falei, não, mas graças a Deus, pelo menos tem. Né? Pra estragar tem que ter, né? Então a gente não tem, então... Mas a gente precisa mudar essa perspectiva, porque até dentro de nós também vira uma chave dentro da gente, né? A gente acaba crescendo muito... Tudo pra gente, nada é suficiente, nada tá bom, a gente é muito ingrato, né? A gente é cercado pelo favor de Deus em todos os lados, mas a gente não consegue contemplar e ser grato, porque parece que a gente só foca nas coisas que estão erradas, naquilo que é... Ou que não tem, as né? adversidades. Ou que ainda falta, isso é verdade. Mas eu tenho vivido isso, tenho experimentado isso, o favor de Deus. Em todos os lugares que Deus nos leva, que Ele nos dá a oportunidade de ir, sempre tem um porquê, sempre tem um motivo, sempre tem. Talvez se eu não tivesse passado por tantas situações, por tantas cidades, por tantos lugares, conhecido tantas pessoas, eu não seria a Daiane de hoje, que se eu olhar para trás eu sou mais forte do que ontem, sou mais forte do que eu já vivi no passado, né? E aí quando você tá vivendo aquela luta lá, você acha que é um gigante, aí depois quando você passa, você fala, nossa, mas era tão pequeno aquilo tudo, né? Mas aquilo ali também contribuiu, né? Assim como Davi, né? A gente pega a história de Davi ali, que ele olhou pro gigante, todos ali tiveram medo, né? E Davi já sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia que se Deus capacitasse, ele poderia vencer aquele gigante. Ele venceu. Então tudo tá na forma que você observa e entender que você nunca está só. Entender que você tem um Deus, você tem um Pai que cuida de você, que conhece teu coração
E que você tem uma rede de apoio, né? Sim. Pode vencer todas as coisas. E pode contar com ele, né? E pode contar. Amém. Amém, Daiane. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi meio corrida de última hora. Eu falei, a Daiane tá aqui, né? Ela tá morando em Primavera. Falei, não vou deixar de escapar, não. Falei, esse final de semana nós vamos gravar esse episódio, a gente lançar. E Deus vai, tenho certeza que Deus vai alcançar muitas pessoas. Amém. Eu queria pedir para você orar, pra gente encerrar com uma oração. Orar por essas mulheres, por essas pessoas, homens também passam por isso. Para que Deus possa trazer uma luz para eles. Se você puder orar junto conosco, fechar os seus olhos. E que Deus possa trazer essa cura, te mostrar o caminho, porque às vezes, como a Daiane, nesse momento que eu estava passando por esse processo, pelo complexo, às vezes não havia um caminho, por isso foi oculto durante tantos anos, né? Mas que Deus possa te fazer compreender, e depois desse podcast, desse momento, você possa procurar ajuda, né? Expor isso para quem realmente pode te ajudar, e que Deus seja o teu melhor, né? Amigo em todas as situações. Amém. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, graças nós te damos, Deus, por essa oportunidade. Que essa pessoa, Deus, que estiver ouvindo essa minha história, que ela possa se ela se identificar com tudo isso, que o Senhor possa trazer calma e paz ao coração dessa pessoa, Deus. Sim, traz Pai. luz sobre os caminhos dela, traz cura sobre a alma dela, Deus. E que ela entenda, Deus, que tudo isso que ela está passando faz parte do processo, faz parte do propósito que o Senhor tem, Deus, para cumprir na vida dela. Que o Senhor a use, Deus, como instrumento nas tuas mãos para curar a vida e a alma de outras mulheres e de outras pessoas. Sim. Que o Senhor possa, Deus, trazer entendimento, Deus, entendimento sobre a vida dela. Que ela possa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que ela tenha um relacionamento contigo, Deus, e possa experimentar da tua bondade, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por amor a nós. Graças nós te damos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse podcast com mais alguém. Se inscreva no canal. E tenho certeza que se você compartilhar com alguém que você conhece, sabe que está passando por um momento parecido, ou está vivendo um momento de autoestima, baixa estima, inferioridade, tenho certeza que essa pessoa vai ser muito ministrada, que você possa compreender que há um caminho, há uma saída, não lute sozinho, você não está só, que Deus possa te abençoar. Fique na paz e até o próximo ID Podcast.